Pessoal, tudo bem? Então, essa é uma aula de revisão sobre tudo que a gente viu até agora de bioquímica metabólica, né? O módulo de bioenergética, o metabolismo energético. Nessa aula, na verdade, eu vou estar corrigindo com vocês a pílula de metabolismo energético, porque eu vi que a maioria de vocês que me procuraram para tirar dúvidas tem os mesmos erros, as mesmas dificuldades. Então, acho que esse é o momento de a gente trabalhar isso. E mais do que nunca agora eu quero convidar vocês a desacelerar um pouco. Eu acho que a gente tá... Eu tô sentindo vocês cada vez mais um pouco distantes de mim. A gente... Não sei, vocês não trazem mais tantas dúvidas quanto antes. Não trazem mais tantas discussões. Então eu acho que talvez a gente possa estar indo um pouco rápido demais. Então eu nem vou começar a histologia agora, porque na verdade não acabou a bioquímica, né? Eu vou terminar essa parte, eu vou estar fechando essa parte de produção de ATP, mas ainda falta fotossíntese e quimiossíntese. Mas como esse assunto está só na outra apostila, eu vou esperar para dar esse assunto quando vocês pegarem a quarta apostila, tá bom? Nessa, eu vou estar, na verdade, a partir da semana que vem, começando a histologia animal com vocês, falando de tecido epitelial, conjuntivo e tudo mais. Mas nessa aula, vamos desacelerar um pouco, vamos respirar ainda com um pouco de calma e vendo o que a gente pode melhorar, o que a gente pode acertar, se ficou alguma dúvida nessa parte de produção de ATP, se ficou alguma dúvida em quebra de macromoléculas, tá bem? E aí eu vou corrigir a pílula que vocês fizeram essa semana, de metabolismo energético. Eu estou no terraço, então eventualmente passo uma nota aqui, mas hoje é a forma que eu posso gravar para vocês e em parte é bom, né? O clima aqui é bom, é mais agradável. Então eu preciso que vocês estejam com a pílula em mãos para poder acompanhar essa aula comigo, tá? Então se você não tá, pausa o vídeo, pega a pílula e a gente começar a fazer, tá bom? Vou começar então pela primeira questão, tá? Da pílula de bioquímica metabólica. A primeira questão, ela diz: analise os dois processos e assinale a alternativa correta. Na primeira, ele está mostrando dois processos metabólicos aqui. O primeiro processo ele mostra glicose formando ácido pirúvico e formando etanol e CO2. Então, se você tem glicose formando ácido pirúvico, formando etanol e CO2, você está tendo um processo de fermentação alcoólica ali. Como que você identifica que é fermentação alcoólica? Seja a respiração aeróbica ou respiração anaeróbica, ela vai precisar começar pelo processo de glicólise, certo? Então, ela vai precisar começar pela glicose sendo quebrada em piruvado, o ácido pirúvico. Então, o primeiro momento que a gente vê é isso, é essa glicose sendo quebrada em ácido pirúvico, tá bem? Estão me acionando para mim. Vantagem de fazer vídeo em terraço, mas tudo bem. A glicose, ela então está sendo quebrada em ácido pirúvico e esse ácido pirúvico ele vai ser convertido para etanol, tá? Lembrando que na formação desse ácido pirúvico tem produção de 2 ATPs, mas na conversão de ácido pirúvico para etanol não vai ter produção de ATP, vai ter só o quê? Reciclagem de nádio, tá bem? Então esse ácido pirúvico ali, ele vai formar etanol com a liberação de CO2. É isso que a gente vê nessa primeira reação. E na segunda reação, a gente tem a glicose, que vai ser quebrado em ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico vai ser quebrado, né, convertido em acetilcoenzima A, e essa acetilcoenzima A ela vai entrar no ciclo de Krebs. Então, a segunda é claramente uma respiração aeróbica. Então, essa é a diferença do primeiro processo para o segundo processo. O primeiro processo está encaminhando a quebra da glicose para a respiração anaeróbica e o segundo a quebra da glicose para a respiração aeróbica. Das alternativas, a gente tem que analisar qual é a correta. E, pelo gabarito, vocês sabem que é a letra A. Então, as leveduras são fungos anaeróbicos facultativos que podem realizar qualquer um dos dois processos, dependendo da presença ou não de oxigênio. Então, veja bem, leveduras são fungos unicelulares e realmente são anaeróbicos facultativos. Mesmo que você não saiba dessa parte, que entender essa parte seria importante saber, o restante da questão, você que entende bioquímica metabólica, que você entendeu o que nós trabalhamos nesse módulo, você sabe que é verdade. Você sabe que se o organismo ele é um anaeróbio facultativo, ele pode viver tanto em ambientes com oxigênio quanto em ambientes sem oxigênio, tá? Se ele está com disponibilidade de oxigênio ali, ele vai realizar a respiração aeróbica.
para ele é até mais vantajoso, né? Porque ele consegue produzir mais ATP. Agora, se não tem disponibilidade de muito oxigênio ali, ele vai realizar a respiração anaeróbica, que o processo de fermentação não gera ATP, mas a quebra de glicose e formação de ácido pirúvico já gera 2 ATPs. É pouco, mas já serve para diversas funções do organismo, tá bem? Então, por isso é a letra A. Número 2. A número 2 é uma questão da Universidade Federal de Viçosa, tá? Ela fala sobre o cianeto. Eu comentei com vocês sobre o cianeto nas nossas aulas. Ela diz: o cianeto atua inibindo o último complexo da cadeia respiratória. Quanto ao que pode acontecer com a célula em consequência dessa inibição, é correto afirmar que... Então vamos lá. Lembra lá da cadeia respiratória, a última etapa da respiração celular aeróbica, que mostra que tem 4 complexos proteicos associados à membrana da mitocôndria? Esses 4 complexos proteicos são complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Quem é o complexo 4? É a ATP sintase. É a enzima que vai estar produzindo ATP através do choque daqueles prótons ali, através de fosfato orgânico presente ali também. Tá bem? Então, é no 4º complexo que há a produção efetiva das 32 moléculas de ATP ali, ok? Então, o que o cianeto faz? Ele inibe esse último complexo, inibe a ATP sintase. Então vamos pensar bem, tem 4 complexos. Se inibiu o último, que é justamente quem vai produzir ATP, o que vai acontecer? Se ele inibe justamente quem produz ATP, não produz ATP, certo? E aí, se não produz ATP, toda a cadeia respiratória vai ser interrompida, porque não adianta você liberar prótons para o espaço entre membranas e liberar elétrons ali para a cadeia transportadora se não vai produzir ATP. Então, a falha na ATP sintase ou a inibição na ATP sintase interrompe toda a cadeia respiratória, tá bem? E aí, geralmente, o cianeto, eu comentei com vocês em aula, como ele inibe essa produção e a célula não consegue mais produzir ATP, não consegue realizar a respiração celular, ela vai encaminhar para vias de morte celular, tá? Então, correto é a letra B. Número 3, muitas pessoas erraram. É uma questão da UERJ, inclusive, é uma questão que exige atenção. Ela fala sobre o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, que ocorre no interior das mitocôndrias, é um conjunto de reações químicas aeróbicas fundamental no processo de produção de energia para a célula eucarionte. Ele pode ser representado pelo seguinte esquema, aí vocês vão olhar aí o ciclo, né, que é o acetil entrando lá, interagindo com o glicol acetato, formando citrato, etc. Olha só, admitam o ciclo de Krebs, que após a entrada de uma única molécula de acetil-CoA ocorra normalmente até a produção de fumarato, ou seja, primeiramente você tem que considerar, entrou só uma molécula de acetil e só foi até a parte do fumarato, tá? Então, essas são informações importantes. Ao final da passagem dos produtos desse ciclo pela cadeia respiratória, a quantidade total de energia produzida expressa em ATP será igual a... Então ele quer saber qual a quantidade total de energia produzida ali em forma de ATP no ciclo na cadeia respiratória, após a passar a cadeia respiratória, se segue só até o fumarato, tá bem? Então, seguindo até o fumarato ali, o que a gente identifica? A gente identifica 2 processos de descarboxilação e processos de desidrogenação também, certo? Entre isocitrato para alfa-cetoglutarato, o que é gerado? NADH, ok? Gravem isso, guardem essa informação. De isocitrato até alfa-cetoglutarato é gerado NADH. De alfa-cetoglutarato até succinil-CoA também é gerado NADH. Então vamos lá, nós temos 2 NADHs ali sendo gerados. Cada NADH não transporta, não é capaz de produzir ou transportar 3 ATPs. Então, como eu tenho 2 NADHs, eu tenho 6 ATPs ali, tá? 3 ATPs do primeiro NAD e 3 do segundo NAD, ok? Então, 6 ATPs. De succinil-CoA para succinato, forma GTP. Só que esse GTP, ele vai sofrer alteração de base e a guanina vai ser substituída por uma adenina. Então, vai formar o quê? ATP. Então, veja bem, eu tinha 6 ATPs já, 3 do primeiro NAD e 3 do segundo NAD, e agora eu tenho mais um ATP, que é desse processo de desidrogenação, tá bem?
Então eu tenho 7 ATPs. E de succinato para fumarato, eu tenho um FADH2. Lembrando que o FADH2 ele é capaz de transportar ou de produzir 2 ATPs, tá? Então, se eu junto esses 2 ATPs, se eu considero que eu tinha 2 NADHs, cada NADH transporta 3, então eu tenho 3 do primeiro e 3 do segundo, 6 ATPs. Mais um ATP do processo de desidrogenação, 7 ATPs. Com mais 2 ATPs desse FADH2, 9 ATPs. Então o total produzido vai ser de 9 ATPs, tá bom? Letra D. Beleza? Isso é importante porque eu acho que o pessoal que errou, que foi bastante gente, acho que na verdade só uma ou 2 pessoas acertaram essa questão, 2 pessoas, acho que não levou em conta essa questão da passagem, né, de quantos o NAD pode transportar e quantos o FAD pode transportar. Pode ter sido isso. Vamos lá. Questão 4. Com relação ao metabolismo celular, todas as afirmativas estão corretas, exceto. Essa questão é muito tranquila, acho que todo mundo acertou, ou a maioria acertou. É a letra B. Ela diz que a glicólise e fosforilação oxidativa são etapas do processo de respiração celular que ocorrem no interior das mitocôndrias. Então, assim, eu falei com vocês já, inclusive nesse vídeo, que a glicólise é uma etapa anaeróbica e a ciclo de Krebs, cadeia respiratória, fosforilação oxidativa são etapas aeróbicas, certo? A glicólise, do processo de respiração celular aeróbica, a glicólise ela é a única etapa que vai estar ocorrendo no citosol. Tá? Então você vai ter a glicólise lá no citosol e depois o ciclo, a cadeia, a fosforilação ocorre dentro da mitocôndria. Então, não são todos que ocorrem dentro da mitocôndria. A glicólise, que é a primeira etapa, ela ocorre no citosol. Então, a formação de piruvato vai ser lá no citosol mesmo. Até porque é aí que vai decidir se o piruvato vai para a mitocôndria ou se ele vai ficar no citoplasma para participar de respiração anaeróbica, tá? Participar de fermentação. Então, isso é importante. A glicólise ela vai estar ocorrendo no citosol, ela vai estar ocorrendo no citoplasma, justamente porque a partir do final dela vai ocorrer ali a decisão para qual vai ser o destino daquele piruvato. Beleza, pessoal? Questão 5. A questão 5 é uma questão que exige uma análise muito grande. É uma questão da UF. Atletas recordistas em distintas modalidades de corridas desenvolvem ao longo de seus percursos velocidades diferenciadas conforme o músculo gráfico. Então está mostrando que em corridas curtas, de até 100 metros, por exemplo, a velocidade é muito maior. Em maratonas, que você corre vários metros, aqui está dizendo até mais de 40 mil metros, nem sabia que era isso tudo, mas enfim. Em uma maratona, a velocidade vai ser muito menor. Por que vai ser muito menor? Porque você vai estar gastando muito mais energia, concorda? Então, se você está realizando um trabalho em um curto tempo, em um curto período, você gasta menos energia, que exige menos esforço também, claro, você gasta menos energia. Então, você correr 100 metros gasta menos energia do que você correr 40 mil metros, certo? Sabe-se que a atividade muscular depende diretamente da energia do ATP. Assim, pode-se assumir que a taxa de produção de ATP no músculo é bem maior em corridas curtas do que em maratonas, mas não pode ser mantida elevada por longos períodos de tempo, fazendo a velocidade do corredor diminuir à medida que a distância é percorrida. Considerando-se os processos de geração de ATP no músculo, conclui-se que os produtos finais do metabolismo energético nesse tecido em corridas curtas e maratonas são respectivamente. Então vamos botar lá. O que eu falei aqui com vocês que tem muito no músculo? O músculo tem muita mitocôndria, beleza? Por quê? Porque o músculo participa de muita respiração celular. O músculo, gente, eu preciso do músculo a todo momento. Agora eu estou gastando energia para falar com vocês, para mover meu braço, para mover o músculo, os meus músculos faciais. Eu estou gastando energia bastante. Desculpa, precisa pausar. Eu estou gastando energia, certo? Então, naturalmente, gasta-se muita energia no músculo. Só que são muitos processos o tempo todo. Por isso, o músculo também consegue uma outra forma de
ter energia sem precisar passar por um processo tão longo quanto de respiração celular aeróbica. Qual é esse processo? É o processo de respiração anaeróbica. Tá, José, eu não estou entendendo. Você acabou de me dizer que fermentação não gera ATP. E realmente não gera. Mas a fermentação, ela é precedida de uma glicólise, certo? E a glicólise gera ATP. Então, qualquer processo de fermentação vai ter como produto final 2 ATPs, mas não porque o processo gerou ATP, mas sim porque são 2 ATPs gerados lá da glicólise, certo? Dessa forma, há muita respiração, há muita fermentação lática no músculo. Tá? O músculo, ele é um órgão, ou um tecido, né? Onde há muita fermentação lática, há muita produção de ácido lático ou lactato. E aí isso serve por quê? Nesse momento que vai quebrando a glicose para gerar esse lactato, por conta do exercício físico, da atividade física, você consegue ter mais energia ali. Você consegue ter uma energia não mais energia, desculpa. Mas você consegue ter energia de uma forma mais rápida, porque vai estar o tempo todo ocorrendo glicólises e glicólises, tá bem? Então vai estar o tempo todo gerando ATPs e ATPs. Então, por isso, nessas corridas curtas, você tem produção de muito lactato, né? Você não vai estar precisando de tanta energia, mas você vai estar precisando de energia, rápido, para que você consiga realizar aquele movimento, aquela atividade. Deu para entender? Já em maratonas, não adianta você ter só 2 ATPs. Você precisa produzir uma quantidade grande de ATPs. E se precisa produzir uma quantidade grande de ATPs, vai precisar realizar processos de respiração anaeróbica e outros processos de fermentação também, tá? Por isso a formação de água, por exemplo. Por isso a formação de CO2, beleza? Então logo a resposta é a letra D. Essa é uma ótima questão, dá até para fazer uma questão discursiva com isso, muito bem. Questão 6. Questão 6 também é uma questão da UERJ, essa questão bastante gente errou, o que eu achei estranho, porque é uma questão simples, mas talvez o desenho tenha confundido um pouco vocês mesmos, tá? Na questão 6, os compartimentos e membranas das mitocôndrias contêm componentes que participam do metabolismo energético dessa organela, cujo objetivo primordial é gerar ATP para uso das células. No esquema a seguir, os compartimentos de membranas mitocondriais estão codificados pelos números 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, basicamente, o que está representado ali? Está representado a matriz mitocondrial, né? O espaço que é dentro da mitocôndria, tá? O mais interno da mitocôndria. O 2 é o espaço entre membranas ali, certo? O 3 é a membrana externa da mitocôndria. E o 4 é a membrana interna da mitocôndria, certo? Onde tem as cristas e tudo mais. Considere os seguintes componentes do metabolismo energético: citocromos, ATP sintase e enzimas do ciclo de Krebs. Esses componentes estão situados nas estruturas mitocondriais codificadas respectivamente pelos números. Então, citocromos. Onde estão os citocromos, gente? Eu mostrei para vocês que esses citocromos eles estariam associados aos complexos. Complexo 1, 2, 3 e 4. E aí, eles estão onde? Estão na membrana interna. Ou alguns estão entre membranas, mas de modo geral, eles estão associados à membrana interna da mitocôndria. Tanto que a cadeia respiratória ocorre onde? Nas cristas mitocondriais, tá? Então, os citocromos é o número 4, que é aquela parte das cristas, a membrana interna da mitocôndria. ATP sintase. A ATP sintase, ela vai ser o último complexo que vai estar pegando o quê? Os prótons ali. Então, a ATP sintase, ela na verdade pode estar, ela está associada ao 2 e ao 4, mas a maior parte dela fica ali no 2, por quê? Porque os prótons eles são jogados para o espaço entre membranas, eles saem de lá da matriz e são jogados para o espaço entre membranas no decorrer da cadeia respiratória. Esses prótons vão ser pegos por quem? Pela ATP sintase. Então vão ser pegos pela ATP sintase lá naquele espaço, tá? E o ciclo de Krebs, ele está lá dentro, mais interno da mitocôndria, está ocorrendo lá na matriz. Então as enzimas dele vão estar lá também, para que ocorram os processos, certo? Então essa questão ela é muito boa. Inclusive foi bom eu ter esse retorno de muita gente errando, porque eu achei que era uma coisa que tinha ficado muito clara para vocês e não tinha ficado. Espero que agora tenha ficado. E a posição e o local onde ocorre cada reação da respiração celular é muito importante. Então, se vocês ainda não conseguiram pegar, ainda não entenderam bem, eu recomendo que vocês anotem, façam um mapa mental, um esquema, até uns desenhos, para ficar bem claro para vocês onde ocorre cada reação da respiração celular.
tá bom? Número 7 é uma questão da UERJ. É uma boa questão, uma questão muito de interpretação mesmo. Poderia ser muito específica se não tivesse aqui a legenda, né, de cada número, mas como tem é mais tranquila. E ela diz, o esquema a seguir resume as etapas da síntese e degradação de glicogênio no fígado. Ou seja, aqui nesse esquema nós estamos vendo a glicogenogênese, certo? E a glicogenólise. Então a síntese de glicogênio, que é no estado alimentado, e a quebra de glicogênio, que é no estado de jejum, tá? E isso ocorre no fígado, que é o principal órgão responsável pela regulação da taxa de glicose no sangue. Gente, aqui está as enzimas, vocês estão vendo aí, né, o esquema, as enzimas, a legenda e tudo mais. Aí ele pergunta, um paciente portador de um defeito genético apresenta crises frequentes de hipoglicemia nos intervalos entre as refeições, embora a taxa de glicogênio hepático permaneça elevada. Então, ele apresenta episódios de hipoglicemia, ou seja, baixa de glicose no sangue, mas tem glicogênio no fígado. Vamos lá, o que a gente aprendeu? Quando tem muita glicose no sangue, a insulina pega essa glicose e armazena no fígado na forma de glicogênio. Se tem pouca glicose no sangue, o glucagon pega o glicogênio do fígado e quebra em glicose para a corrente sanguínea. Nesse caso, tem pouca glicose no sangue e tem glicogênio no fígado. Então, o que está acontecendo ali? O glicogênio que está no fígado, ele não está sendo quebrado por algum motivo. Então, você tem reserva energética, mas tem algum problema ali naquela quebra do glicogênio, tem algum problema na síntese da glicose. Então, onde vai ter o problema aí? Vai ter o problema na glicogenólise e na glicogênese. Então, a formação de glicose e quebra de glicogênio que é o problema, certo? Então, e quais são as enzimas que vão participar desse processo? Olha só, para formar glicose, para fazer parte da glicogênese, é a glicogênio, é a glicose 6-fosfofosfatase, tá? Que é a número 2. Então, a número 2, glicose 6-fosfofosfatase, vai ser a enzima que vai participar da glicogênese, ou seja, a formação de glicose. Então, essa enzima vai estar sendo inibida, né? Vai ter algum problema nela, provavelmente porque não está formando glicose, ou a outra opção é ter um problema na glicogênio fosforilase, que é quem? Quem quebra glicogênio. Então, pode estar tendo problema ou na quebra do glicogênio, ou seja, ou na glicogenólise, que ocorre pela glicogênio fosforilase, ou na glicogênese, formação de glicose pela glicose 6-fosfofosfatase, tá? Então, é a letra D. Então, o problema é na formação da glicose ou na quebra do glicogênio. E essas são as duas enzimas que participam desse processo, tá bom? Então, letra D. Achei uma questão tranquila justamente por ter a legenda ali. Número 8. Número 8 é uma questão da PUC. O crescente aumento da temperatura ambiental traz como uma de suas consequências a redução do oxigênio dissolvido em água. Em temperaturas mais altas, os seres vivos aquáticos, em sua maioria pecilotérmicos ou de sangue frio, se aquecem e têm sua taxa metabólica aumentada. Esse conjunto de efeitos se torna um problema porque o aumento do metabolismo torna esses seres aquáticos. Então vamos lá. Aqui está falando, o aumento da temperatura faz com que haja uma redução de oxigênio uma redução de oxigênio dissolvido ali na água, certo? E em temperaturas mais baixas, esses indivíduos eles vão se aquecer graças aos processos metabólicos. Lembrando que processos metabólicos, processo de quebra, libera o quê? Energia na forma de calor. Então, tende a aumentar a temperatura, tá? Essa é uma questão que quase todo mundo acertou, gostei de ver. É uma questão que não é tão simples, mas que vocês conseguiram identificar bem. E aí ele diz, esse conjunto de efeitos se torna um problema porque o aumento do metabolismo torna esses seres aquáticos, aí a resposta, como vocês sabem no gabarito, é a letra C, mais ativos, exigindo mais energia e maior consumo de oxigênio. Então, vamos lá. Se, na verdade, o que ele está dizendo aqui é, se ele precisa de um metabolismo, que o metabolismo aumente, né, precisa metabolizar muitas coisas para aumentar a sua temperatura, ele vai precisar quebrar muitas coisas, vai precisar quebrar muito carboidrato.
E para ele quebrar muito carboidrato, ele vai precisar de muito oxigênio, porque ele vai precisar realizar a respiração aeróbica, tá? Então, esse conjunto de processos torna esses seres mais ativos por isso. Porque se eles são mais ativos, eles vão precisar de mais energia e vão precisar de mais oxigênio, tá? Então eles precisam de mais oxigênio para conseguir gerar mais energia, mais quebra de carboidrato. Beleza? Questão 9. A questão 9 é a leitura de um gráfico, né, que geralmente vocês têm dificuldade, mas esse é tranquilo. No gráfico a seguir, observa-se a produção de CO2 e ácido lático no músculo de um atleta que está realizando atividade física, tá? Então você tem aí a curva A, é a produção de CO2, que você vai produzindo, depois chega um tempo que fica constante, tá? E na curva B é o ácido lático, que você vai produzindo exponencialmente, né? Sobre a variação da produção de CO2 e ácido lático em A e B, analise as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. A partir de T1, vocês estão vendo aí no gráfico, T1 é onde está apresentando a curva B, né, do ácido lático. A partir de T1, o suprimento de oxigênio no músculo é insuficiente para as células musculares realizarem respiração aeróbica. Tá certo, porque se ele estava realizando respiração aeróbica e começa a realizar respiração anaeróbica ali, é porque provavelmente aquele suprimento de oxigênio deixa de ser suficiente, começa a se tornar baixo, então ele precisa procurar outras formas de metabolizar aquele carboidrato ali, tá? Então começa a realizar a respiração anaeróbica. Então a primeira está certa. Segunda, o CO2 produzido em A é um dos produtos da respiração aeróbica durante o processo de produção de ATP nas células musculares. Tá certo também. O CO2 ele vai ser resultante dali porque o que acontece? Você precisa de oxigênio. Então nessa reação química, vocês sabem que durante todo o processo de respiração aeróbica, na verdade todo o processo que ocorre na mitocôndria, você vai ter liberação de dióxido de carbono ali, vai ter forma de CO2, vai ter formação de CO2 ali, graças à utilização do oxigênio pelaquela célula na reação. Então tá certo também o 2. 3. Em A, as células musculares estão realizando respiração aeróbica. Em B, um tipo de fermentação. Certo também. Em A está realizando respiração aeróbica, o que denuncia isso, formação de CO2. Então, formação de CO2 é clássico da respiração aeróbica. Em B, está formando o quê? Está formando, como ele aponta aqui, ácido lático. Se está formando ácido lático, é fermentação lática. Então, 3 também está certo. E 4. A partir de T1, a produção de ATP pelas células musculares deverá aumentar. Errado. Nós sabemos que processos anaeróbicos não geram muitos ATPs, geram pouco ATP. Até porque fermentação em si nem gera ATP. A gente gera ATP na glicólise e são só 2 ATPs. Então não vai aumentar, vai diminuir. Beleza? Então a resposta é a letra C, 1, 2 e 3. Só a 4 que está errada. E a última questão, a questão 10, nela fala assim, é uma questão sobre integração metabólica, né? Verifique quais das alternativas abaixo são verdadeiras e quais são falsas quando referentes a um portador de diabetes tipo 1 não tratado. Então vamos ver lá. O que acontece quando esse indivíduo com diabetes não é tratado? Quais são as alternativas aqui verdadeiras? Essa questão muita gente errou, mas eu acredito que é porque não tenha entendido. Essa questão tem uma certa pegadinha aqui e talvez muitos possam não ter visto. Primeiro, o tecido muscular realiza beta-oxidação porque o nível de triacilglicerol plasmático está elevado. Está correto? Porque se você veja bem, ele está falando aqui, quando ele está falando aqui em indivíduos de diabetes, quando você tem diabetes, tende a tendência o quê? A tendência em não conseguir reservar aquela glicose, no diabetes mellitus, certo? Então você não consegue tirar aquela glicose ali. Certo? Então você não vai conseguir estocar energia na forma de glicogênio. Se você não consegue estocar energia na forma de glicogênio, qual a sua primeira reserva? Vai ser lipídio. Então, como vai ter lipídio, você vai ter a liberação de triglicerídeos ali, e tendo quebra de triglicerídeos com beta-oxidação, ocorre a formação de corpos cetônicos e a partir dali consegue gerar ATP. Então, sim, é comum em indivíduos com diabetes ter beta-oxidação, porque não vai ter reserva
de carboidratos. A principal reserva vai ser de lipídios ali, tá bom? 2. O nível de triacilglicerol plasmático está elevado porque a lipase dos adipócitos está na forma ativa. Sim, os cachorros começaram a latir. Toda vez que eu gravo aula, os cachorros começam a latir. Mas tudo bem. É a última questão. Sim. A gente percebe que a lipase ela vai estar ativa por quê? Porque vai precisar usar triglicerídeos. Se precisa usar triglicerídeos, o que vai acontecer? Precisa ter quebra deles. Precisa quebrar isso em ácido graxo glicerol. Qual é a forma que faz isso? Através de uma lipase. Então está correto também. Questão 3. O paciente vai ganhar peso porque a sua glicemia permanece alta. Não, na verdade a gente sabe que diabéticos tendem a perder peso ali a princípio, né? Na verdade, o ganho de peso excessivo pode gerar diabetes, mas quando um indivíduo é diabético, ele tende a perder peso, porque ele tende a perder muitas das suas reservas ali. 4. Haverá intensificação do ciclo de Krebs no tecido muscular, porque a glicemia está elevada. Então, na verdade, não haverá intensificação constante do ciclo de Krebs ali. Isso não está certo. Na verdade, o que há é um processo de muita beta-oxidação. Haveria um constante processo de ciclo de Krebs ali no músculo se você tivesse constantemente jogando açúcar ali para ser quebrando açúcar constantemente. Mas, na verdade, você não tem açúcar como reserva. Então, como não tem açúcar como reserva no músculo, você não tem como tá quebrando glicose ali. Então, quando você tem diabetes, a alta de glicose fica na corrente sanguínea, certo? Você não está conseguindo armazenar glicogênio muscular. Então, você não tem como ter constantemente ciclo de Krebs ali quebrando esse carboidrato para gerar ATP, tá bem? 5. A produção de corpos cetônicos intensifica-se no período de jejum prolongado, que há necessidade de fornecer esses compostos para o cérebro. José, isso tem a ver com diabetes? Sim, mas tem a ver com todo mundo. Na verdade, essa é a pegadinha. Essa 5 não está certa, porque isso não é exclusivo de diabetes. Isso acontece com a gente, acontece com todo mundo. Se tem, todo mundo que não tem um problema, óbvio, né, nesse processo, na quebra de lipídios ali. Se você tem um jejum prolongado e você precisa gerar energia para o cérebro, e está baixando muito a quantidade de glicose disponível para o cérebro, você vai começar a realizar a beta-oxidação para gerar corpos cetônicos lá. E através da geração desses corpos cetônicos, você consegue gerar energia, tá? Então é 1, 2 e 5 a resposta. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenha sido bom. Espero que tenha sido um momento que vocês conseguiram revisar, conseguiram olhar novamente esse conteúdo de uma forma com mais calma. Eu tentei ir o mais calmo possível, o mais devagar, sem avançar muito, sem correr, para que conseguisse ficar muito claro os conceitos. Mas ainda assim, se não ficou, fiquem à vontade. Lembrem de desacelerar de vez em quando. Vocês não precisam se afobrar, não precisam ficar desesperados. Cada um vai entender as coisas no seu tempo. Nós temos um tempo diferente do outro, tá bom? E na verdade, eu tenho aqui na função não só de uma pessoa que vai passar conteúdo para vocês, mas de um educador. Essa é a minha função aqui. Então eu tenho não só a função, mas o desejo de estar ajudando vocês em diversos aspectos. Então contem comigo para o que precisar ajudar em termos de organização, conversa, seja o que for. Mas desacelerem e vão indo no nível de vocês, óbvio, com prudência, com responsabilidade para conseguir realizar as atividades, mas sem se cobrar tanto, tá bom? Então, fechamos essa parte de geração de ATP. Semana que vem a gente começa com histologia animal e fechando histologia animal, a gente volta para metabolismo para falar de fotossíntese, tá bom? Beijo grande.